Nesse dia tão especial, eu não poderia deixar de, antes de qualquer coisa, agradecer ao Pai Celeste pela maneira única com que nos criou, nos amou e nos salvou em Cristo. Todo aquele que já teve um encontro verdadeiro com o Pai da eternidade sabe o que este amor perfeito significa. E é claro que eu vou homenagear ao meu pai querido, hoje com 84 anos. Papai, eu estou certo de que as minhas palavras representam também tudo aquilo que os seus outros filhos pensam a seu respeito. Somos 8 filhos no total. Papai nasceu em 7 de setembro de 1935, mas foi registrado em uma data diferente, 7 de dezembro de 1935, e acabou comemorando seu aniversário nesta data mesmo. Sua infância foi muito dura. Ele cresceu em Santana, município de Crateús, Ceará, na pequena fazenda do seu pai Enoque. Era um local que ficava a 38 quilômetros do centro de Crateús. As lembranças de papai em relação à sua mãe, Maria Inácia, lhe trazem muito pesar por tê-la perdido em tão tenra idade e por saber que ela era uma pessoa maravilhosa e muito querida por todos. Toda a família estava à sua volta. O seu marido, Enoque, meu avô, e seus 4 filhos e 3 filhas. Foi um momento inesquecível para todos eles. Seu pai veio a se casar novamente e teve 2 filhos e 3 filhas com a nova mulher, Regina. Com apenas 15 anos de idade, papai saiu do Ceará para ir trabalhar em Curitiba, numa lavoura de café em Londrinas, até os 17 anos, ocasião em que foi para a Amazônia trabalhar na seringueira durante 2 anos. Ele retornou para sua casa aos 19 anos. Aos 21 anos de idade, 21 somente, papai decidiu sair de casa para trabalhar no Rio de Janeiro, um lugar de muitas oportunidades, naquela época sobretudo. Embora ele tivesse o desejo de voltar para sua terra, seus caminhos acabaram lhe levando a viver uma vida bem diferente daquilo que ele achava que viveria. Ele tem muita história para contar e nós sempre gostamos de ouvir. Muitas delas se deram em ambientes onde o consumo de álcool era grande e papai sobreviveu a algumas situações por puro milagre de Deus. Ele tinha um porte muito atlético, lutava muito bem e nadava muito bem. Ele já salvou vidas e se arrepende muito de ter se envolvido em tantas situações perigosas que poderiam ter ceifado a sua vida. Aos 42 anos de idade, papai decidiu seguir outro rumo em sua vida. Ele parou de beber e de colocar a sua vida em risco em aventuras tão perigosas que costumava viver. Não há como negar que papai sempre foi incansável e suportou grandes desafios para criar a sua família. Ele nunca deixou de acreditar que a situação ia melhorar, mesmo com tudo à sua volta lhe sendo contrário. Para criar a sua família, ele teve que passar por muitos vales e situações desesperadoras. Não foram poucos os momentos em que ele teve que tirar sangue em troca de algum dinheiro, pois sua família não tinha o que comer em casa. Papai nunca fugiu à luta, nunca abandonou a sua família e pagou o preço por suas escolhas sem nunca deixar de acreditar num amanhã melhor. Cada um de nós tem muita história para contar. Na maioria das vezes, essas histórias expressam as dificuldades normais de um dia a dia simples e corriqueiro, não é verdade? No entanto, as histórias que ouvimos de papai estão muito longe de serem meros relatos vividos pela maioria de nós. Definitivamente, elas são extraordinárias e nos levam à conclusão de que somente alguém com muita força poderia conseguir sustentar uma família tão grande e ainda ser capaz de encarar situações tão perigosas. E hoje, muitas destas histórias refletem um homem que já não existe mais. Graças a Deus, papai nasceu novamente. E eu não estou falando das ocasiões em que ele esteve à beira da morte. Ele nasceu para uma vida nova,
na presença de Jesus. Esta é a história que ele mais gosta de contar hoje, pois certamente o principal caminho que ele traçou em toda a sua vida foi o de seguir a Jesus Cristo há aproximadamente 15 anos. O Senhor é gracioso e infinitamente misericordioso. E hoje, todos os seus filhos, juntamente contigo, papai, podem se alegrar e dizer que Jesus Cristo é a razão de suas vidas. Que alegria, não é verdade? Não há como não ficar admirado com as narrativas fantásticas que papai tão orgulhosamente nos contava. Estes momentos em família, sentados à mesa, no sofá ou no chão, ficaram eternizados em nossos corações. E agora poderão ser contados aos nossos filhos e netos também, pois elas foram registradas no livro Presente de Mãe, que, além de contar a história da minha mãe, conta a história do meu pai. Afinal de contas, em toda a trajetória percorrida por nossa família, tinha alguém puxando a corda, dando uma direção, nos conduzindo por caminhos retos e tortuosos, estreitos e apertados, mas sempre nos conduzindo e nunca deixando de puxar a corda. Portanto, embora a corda de nossa família seja cheia de nós, eles são causados pela força de quem a puxou ao longo de tantos anos. Este alguém é você, papai. E nós, seus filhos, temos orgulho de poder dizer que toda a nossa caminhada nos proporcionou chegar onde estamos hoje. A ti, o nosso eterno agradecimento, admiração e respeito. Amamos muito você. Quero também, nesta data, homenagear aos pais desta terra, aqueles que foram agraciados pelo Pai da paternidade para, através de suas vidas, gerarem filhos, ou exercerem este ministério através da adoção, ou através do exercício da função de pai, que muitos, em diferentes situações, fazem com zelo. O fato é que o verdadeiro amor de um pai nunca será esquecido. Como esta é uma homenagem cristã sobre a paternidade, não há como deixar de ser verdadeiro. Esteja certo de que o que vou dizer aqui é exatamente o que a palavra de Deus requer de todos os que exercem esta função maravilhosa e tão especial. Sei que falar a verdade muitas vezes dói, e algumas vezes isso acontece até mesmo com aqueles que conhecem a Bíblia. Mas a verdade, como nos ensinou Jesus, tem o poder de nos trazer liberdade. Jesus é o caminho, a vida e a verdade. Se você conhece Jesus, você se alegrará com a verdade, pois não há outra forma de se viver nesta terra. Você precisa conhecer o caminho que te conduzirá à vida eterna. E para andar neste caminho, você precisa andar na verdade. A menos que você ande no caminho do Senhor, você será muito negligente em conduzir seus filhos no caminho da verdade. Seu exemplo pode fazer muito no sentido da salvação de seus filhos. Suas obras irão trabalhar mais sobre seus filhos do que suas palavras. Seus padrões farão mais do que seus preceitos. Sua imitação mais do que seus conselhos. O que foi dito aos pastores em Tito 2:2 pode, com muita justeza, ser dito aos pais. Em todas as coisas, mostra-te padrão de boas obras. Em 1 Timóteo 4:12, sê o exemplo na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Será impossível a você inspirar qualquer bem em seus filhos se você mesmo está vazio do bem. Você precisa ter a consciência de que cada filho tem uma alma imortal e preciosa dentro de si. Eles não são só carne. Seus filhos têm espírito também. E em Hebreus 12:9 nos é dito que Deus é o Pai deles. E em Eclesiastes 12:7 nos é dito que Deus é quem os dá. Vocês são solícitos para que seus corpos
sejam alimentados, vocês devem ser mais solícitos para que suas almas não morram de fome, nem partam sem o pão da vida. Vocês trabalham para que eles se vistam dignamente? Vocês devem trabalhar mais ainda para que suas almas não estejam nuas, nem partam sem as vestes da justiça. Vocês lutam para que eles possam trabalhar sem se machucar ou sofrer injustiças? Vocês devem lutar muito mais para que suas almas não estejam sujeitas às iniquidades. Vocês que ainda não têm este entendimento, não sabem que seus filhos são filhos da morte, filhos da ira de Deus, por natureza, e que eles receberam isso de vocês, pois esta natureza é derivada e transportada a eles. Seus filhos nasceram com feridas mortais do pecado em suas almas, e eles devem a vocês tais feridas. Todo homem nascido nesta terra traz em si o pecado de seus pais. O primeiro homem pecou e trouxe esta herança a todos nós. O que vocês farão pela cura dos seus filhos? Seus filhos estão moribundos de um veneno horrendo em seus intestinos. E foram vocês que os envenenaram. Seus filhos estão sendo lançados em um fogo devorador. E é por descenderem de ti que a labareda da vingança de Deus está assegurada a eles. O que vocês farão para livrá-los? Talvez o que eu esteja dizendo possa ser um choque para você. Mas eu disse que meu compromisso seria o de falar a verdade, segundo as Escrituras Sagradas. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Há uma natureza corrupta em nossos filhos, a qual é fonte de toda maldade e confusão. Só há um modo dessa natureza ser transformada. Só há um caminho capaz de nos conduzir a todos nós e aos nossos filhos para uma vida verdadeira que nos permitirá viver na presença de Deus para sempre. Eu já vou dizer que caminho é esse e o que vocês precisam fazer. O fato é que há muitos pontos de uma boa educação que devemos conceder aos nossos filhos. Eles devem ler, escrever, calcular e serem dispostos às muitas vocações agradáveis. Mas, além disso tudo, há uma instrução nas matérias divinas que nossas crianças precisam tomar parte. A Bíblia adverte aos pais a ensinarem a palavra de Deus aos seus filhos. No Salmo 78, versículo 5 a 7, Deus ordena aos pais que ensinem aos seus filhos a sua palavra, a fim de que a nova geração os conheça, e que filhos que ainda hão de nascer se levantem e, por sua vez, falem dele aos seus descendentes, para que ponham em Deus a sua esperança e não se esqueçam dos seus feitos, mas que observem os mandamentos do Criador e Salvador deles, e o que eles mesmos são e como se tornaram o que agora são. E de maneira alguma deixe que lhes falte a vantagem que consta em 2 Timóteo 3,15. Desde criança conheces as Sagradas Escrituras, as quais podem tornar-te sábio para a salvação. Com que frequência, durante a semana, estamos nos divertindo com os nossos filhos em nossas casas? Se os nossos filhos estão perante nós, que dificuldade pode haver em dizer algo proveitoso sobre o qual eles possam refletir? Se você não der nada a eles, sobre o que eles irão refletir? Lembre-se do que Provérbios 22,6 nos diz. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Um outro texto muito conhecido é o de Provérbios 17:25. Um filho tolo é a tristeza de seu pai, e a amargura para quem o deu à luz. Siga o exemplo de Davi, que orou assim: Senhor, dá a meu filho um coração íntegro para guardar teus mandamentos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 19. Pais, façam tal oração por seus filhos. Senhor, dá a meu filho um coração novo, e um coração puro, um coração maleável, e um coração segundo o teu coração. E se as suas orações não estão sendo respondidas, não desanime. Lembre-se da palavra do Senhor, em Lucas 18:1, que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Una o jejum à oração. Talvez o mal na alma do teu filho não saia sem um tal remédio. Davi refugiou-se para jejuar, bem como para orar pela vida de sua criança.
faça o mesmo pela alma de seu filho. Lute com o Senhor. Não aceite recusa. Proteste energicamente. Senhor, eu não irei te deixar, a menos que tu abençoes esta minha pobre criança e a torne tua. Faça isso, até que o coração dele possa ser elevado por um toque do céu a uma fé própria. Que Deus abençoe este filho e ele possa ser abençoado e salvo para sempre. Pais, orem pelos seus filhos e, se possível, orem com os seus filhos também. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. Não tenha medo, pois Ele é a fortaleza da sua vida. Ele vai te mostrar tudo o mais que precisa ser feito. Eu lhe havia dito que falaria o caminho e o que você precisaria fazer. Eu creio que já fui claro, mas agora serei ainda mais direto. Se você ainda não anda neste caminho, você precisa andar. Este caminho se chama Jesus Cristo. Através dele, todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, são perdoados. E passamos a viver pela fé nele, através do Espírito Santo, que passa a habitar dentro de nós. Ele jamais nos abandonará. E ele nos dará condições de perseverarmos até o fim do caminho que conduz à salvação. Mas isso só acontecerá se você lhe entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Ao final deste vídeo, eu convido você a orar comigo. Deus vai transformar a sua vida. E antes de terminar este vídeo, eu gostaria de agradecer a Deus por ser pai de 2 filhos, Davi e Josué. Eles são um bálsamo precioso do Senhor em minha vida. A presença deles é o que me fortalece ainda mais a continuar vivendo com muita força diante do Senhor e a continuar sonhando e planejando fazer muito mais para a obra de Deus. Eles me tornaram um homem muito melhor a cada dia. E eu espero que eles possam ver em mim alguém digno de ser seguido. Que as minhas palavras ditas aqui sejam testificadas em suas vidas como um testemunho vivo de alguém que, antes de qualquer coisa, é um seguidor de Jesus Cristo. Que o Senhor tenha continuamente misericórdia de mim e me capacite, através do seu Espírito Santo, a jamais deixar de perseverar. Você que é pai e que se encontra cansado e sobrecarregado diante de tantos desafios que parecem dizer que não há esperança para a sua vida, para a vida de seus filhos, você, que diante de tudo o que foi dito, pôde perceber que não será através dos seus passos, mas dos passos de Jesus, que os seus filhos serão salvos. Você que deseja deixar um legado de vida plena, realizada, feliz diante de seus filhos, eu quero te dizer que a hora da mudança pode ser agora mesmo. Eu te convido a orar comigo e a entregar a sua vida nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Eu garanto a você que a sua vida passará a ser como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você orar com sinceridade, orar de verdade, eu afirmo que você será alvo das promessas de Deus em sua vida. Isso é o que a Bíblia afirma. Você deixará de ser criatura para se tornar filho de Deus. Que Pai é esse? Pai perfeito. Através do Espírito Santo, por meio do sacrifício de Jesus na cruz, isso será feito. Faça isso agora. Ore comigo, repetindo as minhas palavras com todo o seu coração. Pai da eternidade, Senhor sobre todas as coisas, Deus que me criastes e que conheces tudo a meu respeito. Eu desejo, com toda a força do meu coração, me empenhar para ser exemplo vivo de uma vida cheia da verdade. Sou incapaz de viver de modo digno diante de Ti pelas minhas próprias forças. Por favor, perdoe-me por toda a podridão dos meus pecados. Venha tocar o meu coração para que Jesus possa entrar nele e transformar a minha vida a cada dia. A desobediência de Adão gerou a minha morte. Mas Jesus veio para que eu tenha vida, e vida em abundância. Eu desejo essa vida, meu Pai. Quero beber da água da vida que só Cristo pode dar. Faça isso agora mesmo, ó Deus, pois estou cansado de viver cheio de mim, mas tão vazio de Ti, a ponto de muitas vezes não enxergar as Tuas mãos de misericórdia sobre mim. Eu preciso de Jesus. Que o Teu Filho, que morreu na cruz, mas ressuscitou, neste dia possa me dar a vida eterna, para que eu seja um exemplo
para os filhos que o Senhor mesmo me concedeu. Senhor, eu recebo a Jesus Cristo como meu suficiente e único Salvador. E a partir de hoje, eu servirei a Ti, na certeza de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Amém.